Mas antes disso, a gente vai abordar uma questão aqui do Brasil, uma crise envolvendo os servidores do IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o próprio presidente do órgão, Márcio Pokmann. Essa crise teve início após a criação de uma fundação com a finalidade para captar dinheiro, a chamada IBGE+. Com críticas à atual gestão, foi elaborada uma carta apócrifa pedindo a exoneração de Pokmann, que inclusive logo após ter o nome anunciado, ainda no início do governo Lula, foi bastante criticado. Criado em 12 de julho de 2024, o IBGE+ tem como intuito receber dinheiro, não apenas do orçamento federal, mas também de ministérios, bancos públicos e autarquias, como pagamento por pesquisas e outros projetos para a realização de levantamento de dados e também inovação. Os servidores do IBGE afirmam que a criação desse órgão, do IBGE+, foi feita sem autorização por lei, algo que, claro, é necessário, e também não houve discussão interna sobre o assunto, Sem diálogo, a gente sabe qual é o resultado. Para os funcionários, essa nova fundação poderia tirar a autonomia e até a credibilidade do IBGE. Por meio de carta, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE afirmou que a contratação ilimitada de pessoas externas e a própria pressão geradas por acordos com empresas, isso tudo pode levar à captura da produção do órgão, por exemplo, para interesses privados e não públicos. No último dia 27 de janeiro, Pokmann esteve no Palácio do Planalto, depois relatou a jornalistas que se reuniu com o chefe de gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, exatamente para levantar mais recursos ao órgão. Abre aspas. Essa é a minha preocupação, afirmou o presidente do IBGE. Porém, o órgão discorda disso e ressalta que cerca de 90% do orçamento é direcionado aos salários dos servidores. Para pesquisas, são direcionados menos de 5%, percentual pequeno, fazendo com que metade dos funcionários atuem sem nenhuma infraestrutura adequada para as pesquisas que são importantíssimas para o nosso país. A crise que vem se agravando no IBGE culminou em mais um protesto organizado pelo sindicato na manhã de ontem, quarta-feira, dia 29. Os servidores se concentraram na Avenida Franklin Roosevelt, em frente à sede do Instituto no Rio de Janeiro, com o objetivo de reivindicar a criação do IBGE+, e contra o que chamam de, abre aspas, medidas autoritárias do presidente Márcio Pokmann. Além disso, toda essa instabilidade no órgão teria resultado exatamente na produção de indicadores que afetam, por exemplo, a distribuição de dinheiro pelo governo federal aos municípios brasileiros e outras dinâmicas que são diretamente relacionadas à vida de cada cidadão. Ou seja, uma pesquisa mal feita pode provocar aí o uso não técnico, digamos assim, desses recursos públicos. O pagamento de royalties de petróleo e gás natural é um exemplo disso. A Agência Nacional de Petróleo informa semestralmente ao IBGE sobre os poços produtores marítimos em operação para que o órgão defina, com base em todas essas informações, a respeito dos limites das cidades, quais municípios receberão o dinheiro do governo federal fruto dessa exploração relacionado à produção dos combustíveis nesses locais. Então, é um caso muito sério, por isso toda essa pressão contra o presidente do IBGE. Pokmann foi indicado ao órgão pelo presidente Lula e a questão já teria sido discutida no Palácio do Planalto. No entanto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, pasta a qual o IBGE é submetido, deve explicações, não fica à vontade de dispensar um indicado pelo mandatário, alguém que tem relações aí muito próximas ao presidente Lula. Tá aí, então, toda a explicação dessa crise.